Agora é hora de falar com Brasília. Lá está a nossa repórter Ruth Moraes. Boa noite. Boa noite, Silvio. Boa noite, Fabi. Boa noite, Flávio. Boa noite, Cris. E boa noite também para a nossa audiência. Muito bem. Ruth, olha só, nós fizemos agora há pouco uma cronologia dessa semana longa, de tudo que aconteceu em relação ao PL, né? O projeto que não passou, foi retirado de pauta, e temos também a questão da CPMI, 2 pontos aqui. Vamos começar então primeiro pela sessão na Câmara dos Deputados. Como é que foi essa sessão? Foi tensa? Tem risco desse PL voltar já na semana que vem ou não? Deve ter mais alguma discussão? O que você pode contar para a gente? Então, Silvio, como vocês bem lembraram durante o programa, mesmo com tudo que o governo despejou de dinheiro, né, 10 bilhões, não foi possível reverter o trabalho que a oposição fez no final de semana. Então, foram cerca de 267 votos assim, que a oposição contava que seria contra o projeto de lei. E durante a sessão, o Lira demorou para chegar. Antes do Lira chegar, a Maria do Rosário estava presidindo a sessão. E os deputados começaram a se manifestar, alguns contra, outros a favor, né? Com muita gritaria, enfim, cada um defendendo o seu ponto de vista. Quando o presidente Lira chegou, né, o primeiro deputado que pediu para falar assim que ele chegou foi o Orlando Silva, que é o relator do projeto, né? E assim que o Lira chegou, ele já pediu para que o projeto fosse retirado de pauta, porque ele gostaria de adicionar algumas informações ou sugestões que foram sugeridos. E essas informações sugeridas foram por partidos de esquerda. Então ele citou o PCdoB, o PSOL, até algumas coisas que o próprio PT sugeriu, né, para poder acrescentar nesse projeto de lei. E a oposição logo falou que não, que queria votar, a oposição queria derrotar esse projeto de lei. O Lira pediu, então, que os líderes se manifestassem. Então, nesse meio tempo, ele começou uma outra votação de um outro projeto de lei que também estava em pauta. E o Lira começou a receber esses líderes partidários na mesa diretora. Então, cada um subia, conversava ali no ouvido dele. E depois, esses líderes também falaram no plenário. E ali o líder do PL, né, o Altineu Cortes, pediu que caso o projeto não fosse votado naquela noite, que o presidente Lira se comprometesse a divulgar uma data para a votação do projeto, né, que aí eles poderiam ficar em paz. O Lira retirou o projeto de pauta e disse que pediu apenas só para ouvir os líderes, mas que só o pedido do Orlando Silva já bastava para ele retirar. Só isso já bastava. Então ele disse que queria retirar, mas não deu nenhum prazo de votação. O que a gente sabe, o Lira está viajando, né? Ele viajou nessa madrugada. Então ele só volta daqui uma semana e, segundo Orlando Silva, o projeto pode demorar entre 1 e 2 semanas para ser colocado novamente em pauta, né? Então esse é o tempo que o governo vai ter para tentar comprar esses deputados de volta, para ter ali no mínimo 257 votos, né, que é a maioria mínima que eles precisam ter, a maioria simples, para poder aprovar esse projeto de lei. Ruth, queria aproveitar já emendar com você uma pergunta em relação à CPMI. Eu fiquei sabendo aí que os bastidores, não sei se você também já sabe, que o Pacheco estaria adiando como ele pode, porque foi feito um questionamento em relação a alguma coisa técnica ali da CPMI e ele estaria enrolando, né? Como sempre, o Pacheco cumprindo o papel que ele vem fazendo, né? Daquela gaveta profunda. É verdade? Você tem detalhes da CPMI? Sim, Fabi, isso mesmo. Vamos recapitular aqui, na semana passada, na quarta-feira passada, quando o presidente Pacheco ele leu o requerimento da CPMI, minutos antes dele ler esse requerimento, o líder do governo do Congresso, que é o senador Randolph, ele fez uma manobra para retirar uma cadeira da oposição na CPMI. Então, a oposição tinha, o bloco da oposição, que é o bloco Vanguarda, tinha 3 cadeiras titulares na CPMI, mais 3 cadeiras de suplentes, né? O Randolph, então, fez uma manobra, mudou de bloco, então ele fazia parte do bloco Democracia e foi para o bloco Resistência Democrática, e desse modo ele retirou uma cadeira da oposição. Então não foi os números de integrantes que mudaram, mas a regra de proporcionalidade. Então de 3 cadeiras a oposição passou a ter 2 e o governo, juntando os 2 blocos, ficou com 12 cadeiras na CPMI. E vale lembrar que o número total de senadores é 16. Então, o governo atualmente tem 12 cadeiras de 16 da CPMI. Então, logo após o presidente Pacheco ler esse requerimento, o senador Rogério Marinho, que é líder da oposição, ele fez uma questão de ordem,
falando que a regra de proporcionalidade, de acordo com o regimento interno do Senado, ela prevê que os blocos eles devem ser modificados até a segunda quinzena de fevereiro, né? Que foi ali o prazo em que o senador Girão mudou para o Partido Novo e passou a integrar o bloco da vanguarda. E aí, desse modo, o bloco teria direito a 3 cadeiras. E aí o senador Marinho fez essa questão de ordem, pedindo para que o presidente Pacheco mudasse essa regra de proporcionalidade para que a oposição voltasse a ter suas 3 cadeiras, né? Que já é um número bem pequeno, se comparado ao governo. E o Pacheco disse que ele acolheu a questão de ordem e disse que responderia no dia seguinte. Pois bem, a gente está aqui uma semana depois e o Pacheco ainda não respondeu. Eu sempre cobro todo dia, estou ali falando com a assessoria, conversando, não tem retorno, não teve nada ainda. Hoje teve uma reunião de líderes mais cedo no Senado e o Marinho disse que o Pacheco iria responder ele até amanhã. Só que amanhã a gente sabe que parlamentar não trabalha de sexta-feira, nem de segunda, nem de sexta. E também um adendo, né? O Randolph disse que a CPMI só vai ser instalada daqui a 2 semanas. Então, ele faltou combinar com o Pacheco, né? Se vai ser na próxima ou se vai ser daqui a 2 semanas. Então, eles estão postergando essa instalação por um tempo longo, né? Porque já era para ter instalado.